Como o produtor precisa ficar atento nesse ambiente de soca seca, as principais, o Acácio? A gente não vai fugir muito daquela lista que eu citei no início, né? Principalmente essas plantas que têm oportunidade de ter reserva e suportar essa seca, né? Igual o braquiária, colonião, as sementes grandes também, mamona, mucuna, são plantas que têm muita oportunidade de passar esse período de seca sem ter nenhum tipo de problemática, né? Até ressaltar o próprio colonião, né? Como é uma semente muito pequena, ela tem facilidade de germinação o ano todo, justamente porque não precisa de muita umidade para que isso aconteça, tá? E é sempre importante frisar isso, né? Apesar de ser seca, a gente tem sim germinação, tá? Porque se eu não tenho umidade por capilaridade, né? A própria umidade da noite, né? Que vem em forma de orvalho, vai dar oportunidade dessa germinação dessas plantas, tá? Outra situação importante é que a gente tem que ter alguns fatores para a cana estar crescendo. Eu ressaltei no início da conversa também que o principal herbicida é a própria cultura. Então, se a partir do momento que o residual ele tem que suportar até o fechamento da cultura, né? Quais são os fatores que vão fazer com que esse canavial cresça, né? Fotoperíodo, temperatura e umidade. A gente está numa situação hoje que, apesar de ter a oportunidade de ter algum tipo de umidade, eu não tenho fotoperíodo e não tenho temperatura para que essa cana cresça, tá? Naturalmente, ela vai demorar mais a fechar. A gente fala bastante que especificamente nesse período do ano, justamente agora nesse início de safra, né? Nesse primeiro terço de safra, pensando em matriz do terceiro eixo aí, que é onde esse canavial que foi colhido agora a partir de maio, junho, que está sofrendo mais com essa condição e está mais longe da umidade que vai acontecer lá no final do ano, é onde eu preciso ter meus maiores residuais, tá? Porque esse canavial vai demorar, né, naturalmente a fechar. Principalmente quando correlaciona a residual graminicida, tá? A gente tem bons latifoliicidas no mercado hoje, específicos para seca, que tem oportunidade de passar, né, esse período de seca mais efetivo, tá? Nesse início de safra, a gente tende a posicionar, né, os graminicidas de residual mais longo, tá? Justamente por perceber que esse canavial vai demorar pelo menos 100, 120 dias para poder fechar. A partir do que a gente chama de segundo terço de safra, né, a partir de julho, agosto, a gente começa a ter um pouco mais de flexibilidade e oportunidade de usar produtos, inclusive de umidade, tá? Por quê? Porque a partir de julho, agosto, eu tenho mais proximidade, né, dessa situação de umidade, de temperatura, de fotoperíodo, e eu consigo trabalhar melhor com esse residual, tá? E isso também reflete totalmente em custo. Então, assim, eu tenho que ter um investimento pensando no residual mais longo nesse começo de safra que a gente está vivendo agora, porque efetivamente, como eu acabei de comentar, esse canavial vai demorar mais a fechar, né? E a partir desse segundo terço de safra para frente, a gente começa a posicionar produtos com residual de um pouco mais baixo, né? Até chegar numa situação de final de safra, né? Que essa cana fecha mais rápido. Então, eu tenho a situação de começo de safra, que essa cana vai demorar de 100 a 120 dias para fechar, até uma situação de final de safra, lá a partir de setembro, outubro, novembro, que o canavial fecha com 60, 70 dias, tá? Então, essa jogadinha justamente de posicionamento, dose e residual tem que acontecer baseada na fisiologia da cultura da cana. Ela que vai me dizer, né, exatamente o residual que eu preciso trabalhar e provavelmente o posicionamento herbicida que eu preciso fazer para ter um melhor custo-benefício com relação a isso. Nessa conta, nessa estratégia, entra também formas de aplicação? Com certeza, tá? A gente sempre trabalha no pré-total, né? Principalmente pensando em soca. Mas, como eu acabei de falar, né? Numa estratégia, por exemplo, de semente grande e de folha larga. Eu não tenho condição de colocar dose suficiente, por exemplo, de amicarbazone, pensando em mamona, mucuna, nesse início de safra agora, para ter um residual efetivo para continuar pegando essa semente grande que tem uma germinação dispareada, né? À medida que ela vai quebrando dormência, ela vai germinando até esse final de ano, tá? Nesse tipo de situação, a gente trabalha com o que a gente chama de extensor de residual, tá? Que nada mais é do que um complemento daquela primeira dose que eu apliquei lá atrás. Então, por exemplo, uma situação de um solo leve, né? Para esse começo de ano, solo médio, um solo leve, para essa situação de começo de safra, eu precisaria normalmente de uma dose, pensando em amicarbazone 700, de 2 quilos, 1,8, tá? Eu não consigo fazer a aplicação disso de uma vez só, então a gente costuma quebrar essa dose. Aí a gente teria uma aplicação em pré, após a colheita, tá? E um extensor realizado com um pingente
dali a 90 dias, pensando, trabalhando aí essa meia-vida do amicarbazone, tá? Justamente para complementar nesse sentido. Então, por exemplo, num solo médio e leve, eu faço uma dose de 0,8 a 1 agora, tá? Dali a 90 dias, essa dose vai quebrar no meio, né, por causa da meia-vida do produto. A gente vai trabalhar com 0,4 ou meio quilo de produto efetivamente presente no solo e eu complemento com mais 1 ou 1,2. Que aí efetivamente eu vou ter aquela concentração do produto suficiente para me dar esse residual até o fechamento, tá? E ter efetividade de controle, tá? Onde especificamente eu tenho que me atentar a esse tipo de situação? Então, variedades que têm um pouco mais de dificuldade de fechamento, tá? Como ela é mais ereta, por mais que eu tenha condição para fechar, dificilmente ela vai fechar. E ambientes restritivos, né, com relação à textura e nutrição de solo, que é o que eu comentei em solos médios e leves, tá? Então, nesse tipo de situação, eu vou ter até mais de uma variedade de aplicação. Então, vou ter uma aplicação lá atrás em pré na cultura, após colheita, e, consequentemente, lá na frente, né, um extensor de residual latifolicida, vamos dizer assim, pensando em complementar essa dose, tá? Lógico, se eu tiver alguma coisa escapada, normalmente a gente coloca um parceiro que pega pós-emergência, né? Uma pós-inicial, uma pós-média. Isso também dá para ser complementado pensando no extensor residual graminicida. Mas essas estratégias são importantes justamente para eu ter a oportunidade de fechar esse canavial no limpo nessa época do ano onde eu preciso desses residuais mais longos.